Saudações alvinegras, pessoal. Eu sou o Danilo e esse é mais um vídeo do Meninos de Fora da Vila. E hoje nós vamos fazer um pequeno giro de notícias, mas falando principalmente sobre o pré-jogo de amanhã das Sereias, sábado dia 22, na Vila Belmiro. As Sereias recebem às 3 da tarde o São José, que é um time que tem bastante tradição no futebol feminino, mas que no momento está em 13º na zona de rebaixamento, com 8 pontos em 8 jogos. Então ele está vindo de derrota, de empate, mas tem uma sequência ruim, já são 4 jogos sem vitória. Teve uma derrota, um empate, uma derrota e um empate. Mas o Santos não tem nada a ver com isso e tem que vencer o jogo para se recuperar desses 2 jogos que o Santos também não conseguiu vencer. O Santos, as Sereias estão aí com 2 jogos sem marcar gol, apesar de terem conseguido finalmente ficar uma partida sem tomar gol no clássico contra o Palmeiras, que foi em casa, mas mesmo assim o rendimento baixou um pouco. E a torcida tem criticado um pouco as decisões da Cris Lessa com relação principalmente ao meio de campo. Né? O time tem entrado sempre com os mesmos jogadores, a Rita Bob, a Eriquinha, e tem algumas jogadoras da base que estão meio que pedindo passagem, assim, são muito mais pedidas pelos torcedores, como a Karen, a Alana também. A Alana tá vindo de contusão, né? Então, lembrando que contra o Palmeiras, a escalação foi a Michele no gol, a Bruninha, a Camila, a Fê Palermo e a Maria Dias, Brena, Rita Bove, Eriquinha, Kathleen Cristiane e Amanda Gutierrez. A Amanda Gutierrez, que é cria da base do Santos. E agora já tem algumas possibilidades de volta de jogadores para a próxima partida. Então é importante que o Santos consiga um bom jogo contra o São José e principalmente que consiga dar rodagem para essas jogadoras mais jovens, porque foram jogos difíceis mesmo, né? Jogar contra o Grêmio fora, contra o Flamengo fora, contra o Palmeiras em casa, que é um clássico, que era o líder do campeonato. Então nesse jogo que teoricamente é um pouco mais acessível, um pouco mais tranquilo, é possível que a Cris Lessa venha a dar um pouco mais de rodagem para essas jogadoras mais jovens da base. Então amanhã às 3 da tarde, Santos e São José, na Vila Belmiro. Supomos que vai ter algum tipo de transmissão pela Maicujo, mas fiquem de olho no canal do Desimpedidos, não vai ser pela TV certamente, mas dê uma olhada às 3 horas no site da CBF, que é onde tem os links das transmissões do Maicujo. Amanhã também tem o time sub-17 do Santos, vai jogar fora de casa contra o Internacional, também às 3 da tarde, então no mesmo horário aí, para quem quiser ligar 2 telinhas para assistir o Santos. O Santos que está no grupo B e está em 7º lugar, só tem 2 jogos até agora, né? Perdeu o primeiro para o Atlético Paranaense de 4-0, ganhou do Sport 2-0, e o Internacional que normalmente faz boas campanhas da base também. O Santos perdeu um Brasileirão Sub-20, uma Copa do Brasil Sub-20, se não me engano, para eles faz uns 2, 3 anos. Está com 1 ponto em 2 jogos, empatou uma partida apenas. E o Santos vai tentando conseguir uma campanha melhor nesse Brasileiro Sub-17. Né? Classificam os 4 primeiros de um grupo que tem 10 times. O grupo do Santos é o Atlético Paranaense, Fluminense, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco, Sport, o Santos, Internacional, Fortaleza e Chapecoense. E no momento o Santos está em 7º. Então precisamos melhorar um pouco essa campanha, até para poder ficar de olho nas nossas promessas da base. Né? Acontece essa coisa do Santos de como precisar muito da base, sobe muitos jogadores muito cedo. Então se nós pensarmos que era para o Ângelo, para o Marcos Leonardo, para o Kaique, todos estarem jogando esse Brasileirão, acaba debilitando um pouco o time sub-17. Mas é algo que não tem muito o que fazer, porque o time profissional acaba precisando desses jogadores. Então, outra opção aí é o Brasileiro Sub-17 do Santos, que entra em campo amanhã às 3 da tarde. Falando da base, hoje é para ter um anúncio oficial da assinatura da renovação de contrato do Gabriel Pirani. Eu tinha comentado ontem que ele já está vacinado, ele está praticamente certo mesmo. Hoje vai ser divulgado, imagino que da mesma forma que foi do Lucas Braga ontem, né, com publicação das redes sociais do Santos. E é uma boa notícia, porque o Pirani
ele já estava com a renovação bem encaminhada antes dele começar a entrar em campo. Quando, na época do Cuca, que o Cuca não deu nenhuma oportunidade, mas deu uma esfriada, não sei por que exatamente. E agora que foi voltando às conversas, ele estava como titular. Ele agora é o titular absoluto da posição de meio campo. E dava aquela sensação de que, puxa vida, ele vai querer aumentar a pedida salarial, vai ser mais complicado, e aparentemente não, aparentemente foi tranquilo. Uh, Vamos confirmar os termos exatos quando for anunciada a renovação, mas imagino que pela celeridade do processo deve ter sido mais ou menos as mesmas condições que já estavam negociadas. Então o Pirani vai ser anunciada a sua renovação e é menos um problema para nós. Falando em problema, nós seguimos com a falta de um executivo de futebol e hoje nós soubemos de mais uma pessoa que recusou o Santos. É o Alexandre Galo, os mais antigos, tipo eu, vão lembrar que ele foi jogador do Santos, ele estava naquele time de 95, que foi vice-campeão, e ele estava como treinador, ele trabalha como treinador, e ele foi treinador do Santos, se não me engano ele foi da base e subiu, o primeiro trabalho dele como treinador foi no Santos, se eu não me engano. Não é uma informação oficial, mas ele dando entrevistas e conversando com jornalistas, falou que foi sim procurado pelo Santos, por meio do José Renato Quaresma, que ele já conhecia por ter trabalhado com ele no Atlético Mineiro, e que ele acabou recusando porque ele diz que se vê mais feliz como treinador de futebol. Segundo o Diário do Peixe, já seria o quarto nome, mas na verdade acho que é o quinto nome já que recusa o Santos. Porque nós tivemos Ricardinho, Roque Júnior, o William Thomas, também tem o nome do Zé Roberto, que diz que também foi procurado pelo Santos e recusou, e agora o Alexandre Galo. Esses são os nomes que o Diário do Santos dá como nomes que foram procurados pelo Santos e que foram recusados, além daqueles nomes como Alexandre Matos, como o Klaus, que parece que foi o comitê gestor que barrou, como o Serri, que conseguiu uma outra proposta. Então, assim, o problema segue, né? Algo que dá para presumir dessa notícia é que o Santos tem conseguido, de fato, abafar os seus interesses. E sendo verdade isso, nós só temos descoberto as movimentações do Santos depois de que elas já aconteceram, dando certo ou dando errado. Isso é um bom sinal, isso pelo menos indica que está tendo sigilo dentro dos processos. Né? O William Thomas nós descobrimos só quando ele já estava muito bem encaminhado e recusou, então foi só após a recusa. E o Alexandre Galo, em sendo verdade, mesma coisa. Mas nós seguimos no nosso problema de não ter um executivo de futebol e ser recusado seguidas vezes nesse posto. Então, continuamos na procura e isso dá uma ideia de como está a visão do Santos no mercado. Né? Os profissionais não estão querendo trabalhar no Santos. Deve ser muito pelas gestões anteriores, que foram muito ruins nessa questão de manter um profissional do futebol, mas também pela situação atual do clube de não ter meio que um perfil traçado para um executivo de futebol. Então, esses nomes procurados são bastante diferentes entre eles e o Santos parece não saber exatamente qual que é o perfil do profissional que ele quer. Mas, pelo menos, nós estamos procurando e no momento que aceitar, como nós não estamos tendo notícias antes, então podemos supor que a diretoria está se esforçando nesse processo de achar um executivo de futebol, que é bastante importante. Lembrando que, mesmo assim, ainda não temos um gerente de marketing desde a saída do Frazão, o que também é, de certo modo, preocupante. Falando agora de movimentações das tabelas, né? Uma nota sobre as Sereias da Vila, o jogo da semana que vem contra o Bahia mudou de data, seria no dia 26, na quarta-feira, mas o Bahia vai ter um jogo pela Sul-Americana nesse mesmo dia, a equipe masculina do Bahia. Então o jogo passou para quinta-feira, dia 27, a princípio às 3 da tarde, que é um horário bastante difícil para quem quer acompanhar as Sereias. Mas de resto mantiveram seu local, mantiveram seu horário, apenas uma mudança de data.
E outra questão de mudança diz respeito à Libertadores, mas não ao Santos diretamente, mas indiretamente sim. Porque ontem, na quinta-feira, na noite de quinta-feira, teve Boca e Barcelona e o jogo deu 0-0. O que era o pior resultado que podia ter acontecido para o Santos, porque agora o Barcelona já está classificado, mas o Boca só precisa vencer. E aí não faz mais diferença saldo de gols, não faz mais diferença nada, porque... E o Boca vencendo, o Santos mesmo que vence o Barcelona não alcança mais. Então, que situações nós temos? Nós temos a situação de que o Santos precisa vencer o Barcelona e torcer para o The Strongest, que é um time que fora de casa tomou 9 gols e não marcou nenhum, que consiga pelo menos um empate contra o Boca Juniors. Um jogo que seria na Argentina, mas não sabemos exatamente onde vai ser, porque a Argentina está passando por uma outra onda muito violenta da Covid, e os números estão muito altos, inclusive de mortes por milhão, e a Federação Argentina suspendeu todas as atividades futebolísticas da parte dela no território nacional. Então a Argentina não tem mais jogos de futebol nem da seleção argentina e nem dos campeonatos locais. No entanto, a Conmebol afirma que vai manter os locais e os horários das partidas. E o jogo do Boca seria na próxima quarta-feira contra o The Strongest na Argentina, em Buenos Aires. Resta saber quem vai ser mais forte nesse braço de ferro, mas a tendência, pelo que nós vimos, é que a Conmebol aceite as condições locais. Porque, por exemplo, o Santos não pôde jogar na Vila Belmiro na época em que Santos estava com um lockdown, um tipo de política de isolamento mais firme, né? Mais rígida. E o jogo foi para Brasília, e Brasília topou, então beleza. Mas caso, porque teve um período que Brasília também, o governo de Brasília falou que não iria aceitar, e já cogitava-se a possibilidade de jogar no Paraguai. É claro que a Conmebol parece ser, não vou afirmar aqui, mas parece ser muito tendenciosa com relação aos argentinos, mas mantendo algum nível de coerência com o que ela já fez neste ano, e, enfim, no caso do Santos era muito nítida a possibilidade do Santos ter que jogar no Paraguai, que era a opção que o Santos deu como local de disputa da partida. Por coerência, seria razoável que a Conmebol aceitasse as condições da Federação Argentina de Futebol e mudasse o jogo para outro local. Não é aqui uma grande vantagem, mas lembremos que na Argentina o Boca é muito difícil de não ter nenhum tipo de ajuda da arbitragem. Né? Nós temos como experiência própria 2 pênaltis nos 2 últimos jogos que nós tivemos lá contra o Boca, que eram ridículos e eles não foram dados. Eram absolutamente visíveis e não foram dados, um deles com o auxílio do VAR. Então, talvez, muito provavelmente, se a Conmebol for razoável, coisa que ela não costuma ser, o Boca seja obrigado a realizar a partida fora da Argentina, contra o The Strongest. Que, lembremos, tem chance ainda não só de se classificar para a Sul-Americana, como também se classificar para a próxima fase da Libertadores. Depende de um tipo de combinação de resultados, mas basicamente, se o The Strongest vencer o Boca e o Santos perder do Barcelona, o The Strongest está classificado. Isso, exatamente. Então, muita coisa pode acontecer ainda. A única vantagem do Santos nessa história toda é que vai enfrentar o Barcelona, que já está classificado e que talvez tire o pé um pouco do jogo, mas não dá super para contar com isso e de qualquer forma vai ser um jogo difícil e contar com o The Strongest, que, como já disse, foi goleado 2 vezes quando saiu de casa para vencer o Boca, e um time que nós mesmos já vimos jogando é muito fraco tecnicamente, não é o melhor dos cenários, inclusive é muito ruim, mas às vezes acontece, né? Futebol, tudo pode acontecer e só se resolve dentro de campo. E lembrando, inclusive, que teve o caso do Delfim ano passado, que era também um time muito, muito fraco, mas que por uma combinação de resultados que era a mais improvável, venceu o Olímpia e com a vitória do Santos no último minuto com o time reserva contra o Defensa e Justiça,
classificou o Delfim e jogou Defensa e Justiça para a Sul-Americana. Então, o futebol só se decide dentro de campo. A situação do Santos é absurdamente difícil. Eu não boto muita fé. Eu acho que o Santos vai acabar indo para a Sul-Americana mesmo, porque perder a vaga da Sul-Americana também é uma situação bastante complicada. Implicaria o Strongest em vencer e o Santos perder. E daí o Santos ficaria fora da Sul-Americana, porque o Boca iria para a Sul-Americana, né? Mas. Mas vamos ver o que acontece. Não temos muitas esperanças, mas é o futebol. Ele só se resolve dentro de campo. Então essas são as notícias principais do que está acontecendo no Santos e ao redor do Santos. Curte, comente, compartilhe, mande sugestões, faça críticas, deixe comentários, se inscreva no canal e vai pra cima dele. Santos! Abraço!